Boa tarde, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui na impossibilidade física, mas muito contente estou eu, com muitas saudades também, de estar a falar convosco, de estar presente perto de vocês, não podendo dar aquele abraço, mas dando aquele push a todos aqueles que ao vivo poderão estar na igreja. E de facto a igreja somos todos nós, é o nosso testemunho no mundo, é a nossa fala no mundo, não é? Faz parte desse testemunho que cria a diferença entre aquele que é temente a Deus, aquele que é cristão e aquele que é ímpio. Eu tenho constatado aqui no Luxemburgo que as pessoas dizem: não, a senhora está diferente, o senhor até tem uma idade diferente, deve ter para aí uns seus 55, eu fico todo vaidoso e digo: não, é Deus que esconde a minha idade, é Deus que está por trás de mim, é Deus que está comigo, que me dá um brilho diferente, um brilho dos tais 55 anos. Então, amados, nós devemos de facto estar o mais possível junto a Deus, temer a Deus, criar com Deus uma empatia muito grande, porque Deus satisfaz-se. Deus fica feliz, fica contente. E quando nós não fazemos assim, Deus fica triste. Deus teme pelo teu bem-estar, supra as tuas necessidades. E dentro desta pandemia, nós vemos que, de facto, Deus é connosco. Deus nos afasta. Deus afasta, inclusivamente, o mal de nós. Amém? Então, vamos fazer uma pequena oração para dar início a esta pequena pregação que muito me agrada fazer. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos e baixar a cabeça, tudo poderá ser feito. Eu vou fazer então a oração. Pai querido, Pai Santo, estamos aqui na Tua presença e Te agradeço pelo derramar da Tua misericórdia nas nossas vidas. O amor que nos tens dado e as bênçãos que temos recebido em todas as áreas da nossa vida. Ó Pai, Te agradeço, Senhor Jesus Cristo, pelo sofrimento e dor que teve no caminho até à cruz, morrendo por nós, pecadores, para que fôssemos libertos da morte eterna, mas tenhamos uma vida eterna. E também, Senhor Jesus, Te agradeço pela intercessão a nosso favor junto ao Pai. Quero agradecer também ao Senhor Santo Espírito, pela doçura com que nos fala, nos orientando para que devemos fazer na nossa caminhada com Deus. Sendo faz, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor Santo Espírito por muitas vezes não o ouvirmos, o que Ele tem para nos dizer. Agradeço ao Pai também pelas ordens que Ele tem dado aos seus valorosos guerreiros, os anjos, que nos têm protegido onde quer que a gente esteja, combatendo e ganhando batalhas celestiais a nosso favor. Ó Pai, Te agradeço também pela CCM, essa Tua igreja onde congregam maravilhosos irmãos que a Ti amam e Te seguem. Em nome de Jesus. Amém. Ora bom, então nós vamos hoje ter um tema que é a tentação. Já há um tempo atrás eu falei sobre isto e não quer demais falar, porque nós estamos numa altura das nossas vidas com esta pandemia que nos leva de facto a sermos tentados. Jesus Cristo foi tentado, foi para o deserto e foi tentado depois de 40 dias. O diabo tratou logo de o tentar, de levá-lo a várias situações, mas Jesus Cristo, sempre como Deus que é, sempre contornou e sempre deu uma resposta bíblica. Então nós também estamos nessa situação. Somos filhos de Deus, o diabo anda ao nosso redor para matar, roubar e destruir, mas nós, como filhos de Deus Altíssimo, pela graça, nós também, ao ser tentados, mas
também nós temos a possibilidade de nos libertar dessa atitude menos boa do diabo. A palavra de Deus diz, inclusivamente, que contra as investidas da Igreja de Cristo, os portões do inferno não prevalecerão. Uau! Glória a Deus! Então vamos ler o que é que está escrito em Mateus 4, 1 a 11. Eu vou esperar um pouquinho para vocês abrirem todos aqueles equipamentos, Bíblia de papel, iPad, iPhone, que às vezes não encontro, mas vamos dar aqui um pequeno momento de pausa para os irmãos ficarem ajustados na palavra de Deus. Mateus 4, 1 a 11. Então, penso que já todos têm esta porção bíblica presente convosco, e diz a palavra então. 4.1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o diabo saiu, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Então, nós vamos meditar um pouco naquilo que está aqui nesta porção bíblica, com respeito à primeira tentação. A impossibilidade de nos congregarmos na igreja, estarmos juntos fisicamente com os irmãos, o fechamento ou a abertura condicionada de estabelecimentos comerciais, a menor produção, muitas vezes, ou algumas vezes, de fábricas, que levam, de facto, a uma perca dos valores que todos nós recebemos pela nossa atividade secular. Outras vezes levam-nos, inclusivamente, ao desemprego. Isso leva a que, de facto, nós sejamos tentados a tomar atitudes menos boas. Inclusivamente, a igreja, as igrejas, por isto ou por aquilo, terem que fechar, como foi o caso da CCM, por causa da pandemia, para não criar nenhum ambiente que possa penalizar a saúde dos irmãos. Nós agora passamos a abrir às quartas e sextas, como vocês sabem, exceção feita ao domingo, mas também ficamos a aguardar aquilo que o governo vai decretar a partir do dia 8, e amanhã já temos uma ideia, mas isto leva a que, de facto, hesitemos muitas vezes nas nossas atitudes cristãs, naquilo que nós queremos. E isso, claro, que não agrada a Deus, mas agrada ao diabo. O rapazinho anda ali logo a ver atrás de um e do outro, a dizer que, não vás, é melhor ficar em casa, isso não é bom, sabes? Podes apanhar, vais abrir a porta, aquilo está lá infectado. Mentira. Amados, Ele quer é que nós dispersemos da nossa caminhada com Cristo, para chegarmos ao Senhor nosso Deus. É isso.
Jesus Cristo, nesta primeira tentativa, ele estava com fome e o diabo foi logo, epá, ele está com fome, vamos já dizer, transforma estas pedras em pão, que tu tens esse poder. E Jesus Cristo que disse? Nem só do pão vive o homem, mas sim da palavra abençoada que sai da boca de Deus. Amados, então é com coragem, é com determinação que devemos enfrentar esta primeira tentativa, esta primeira parte, esta primeira situação que nós estamos aqui a falar, que é o desemprego, ou é o menos-valia das nossas capacidades na atividade secular. Não nos deixemos enganar pelo diabo. Com fé e com coragem estaremos sempre à frente contra a investida da Igreja de Cristo. Os portões do inferno não prevalecerão. Amém? Então vamos aqui ver então o que é que temos na segunda tentação. Então aqui temos, muitas vezes somos levados a cometer erros pelas nossas atitudes, algumas vezes irrefletidas. Porquê? Porque achamos que de facto podemos fazer uma coisa que está na aprovação do Senhor, mas de facto é só a nossa boa vontade, só a nossa. Eu de facto tenho vários projetos, e todos sabem disso, que eu tenho vários projetos ali elaborados, de várias formas e feitios, para o bem-estar dos irmãos, para aumentarmos a capacidade do templo, para fazermos um lar, um infantário, umas vivendinhas para os irmãos habitarem, aqueles que puderem, portanto, fazer esse gasto. Mas a palavra de Deus diz, em Provérbios, tu tens planos, mas os que prevalecem são os de Deus. Amém? Então, nós vemos que de facto aparecem sempre uns facilitismos, umas coisas rápidas, uma coisa assim, que é aquilo que o diabo pegou em Jesus Cristo e levou lá ao pináculo do templo. Tira-te daqui para baixo, dá as ordens aos teus anjos e eles te pegarão. Quantas vezes muitas pessoas, cristãos, até pastores, se suicidam porque creem que de facto vão ser sustidos pelos anjos de Deus. E nós sabemos que Deus é vida. Deus abomina a morte. Jesus Cristo veio para nos libertar. Não foi em vão que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para nos dar a vida eterna. Para nós para termos um perdão eterno. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Todos nós. O único que não era falho foi Jesus Cristo. Por nós morreu. Para ter a sensação do que é ser humano. Na verdadeira acessão da palavra. Ter as atitudes que o diabo tem para connosco todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo sofreu-as todas. Mas nem por isso não deixou de obedecer ao Pai. Houve uma altura que ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. E que cálice era esse? É a nossa vida. A nossa vida, a nossa maravilhosa vida que Deus nos dá. Nós há de chegar uma altura que morremos, mas só quando Deus quiser. Ou então, para a nossa infelicidade, através do suicídio. Que Deus não abomina minimamente isso, amados irmãos. Nós temos que ter vida. Nós temos que ter alegria porque estamos com o Pai. Nós temos que ter alegria porque Deus está connosco todos os dias da nossa vida. Jesus Cristo está ao lado do Pai a interceder por nós, a dizer, Pai, olha lá, aquele teu filho, procedeu assim, menos bem, mas dá-lhe uma segunda oportunidade, conforme vimos na palavra de Deus, o filho pródigo. Foi muito bem tratado. Se fosse no mundo, e está aqui um que teve essa situação. No mundo.
E digo-vos, mais vale estarmos com Deus do que andarmos no mundo. Amém? Então, é difícil, de facto, o nosso caminhar com Deus. Porque nós somos sujeitos a muitas tribulações. E agora, com a pandemia, nós, cada vez mais, o diabo nos vai testando. Ele às vezes nem faz nada. Só está à espera que a gente resvale. Mas, de facto, o Espírito Santo bate-nos à porta. Olha, mas temos que ouvir, conforme foi a oração. Pedir perdão ao Senhor Santo Espírito, porque muitas vezes nós não o ouvimos. É aquilo que Ele tem para nos dizer. E muitas vezes isso leva a que nós façamos coisas erradas na nossa vida. Amados, creiam em Deus. O vosso foco é Deus. É a palavra de Deus. Epá, mas eu chego a casa muito cansado. Já disse outro dia, lá o telemóvelzito, tem lá, muitos já têm a Bíblia metida. É só chegar lá, pouco. Devocionais. E aparece o verso o versículo do dia. Leiam esse versículo. Olhem para ele como se fosse a coisa mais linda, maravilhosa. Às vezes não conseguimos tirar nada, não meditamos nada sobre o assunto. Também está lá o cansaço. Mas alguma coisa, um grãozinho fica lá. Amados, tenhamos fé em Deus. Leiamos a Bíblia sempre que pudermos. Sempre. E falemos do Senhor, onde estivermos. Eu já aconteceu aqui no Luxemburgo. Já fui falando, e um colega meu disse, primeira vez que eles aqui chamam António, que o Senhor António for falar, eu estarei lá com a minha família. Oh, quão maravilha, até chorei. O Espírito Santo apanhou-me ali mesmo na curva e eu chorei. E esse meu colega até me deu um abraço e disse, tão bom que é falar consigo. Porquê? Porque eu falo palavras apropriadas. Falo ao meu colega, o que possa acontecer, ele virar-me as costas. Mas nós, o Santo Espírito, vai-nos levando, vai-nos ensinando, vai-nos encaminhando para nós aprendermos como nos chegarmos às pessoas. Amém? Então vamos para a terceira tentação, que é quando, como diz a palavra, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrados me adorares. E isso muitas vezes acontece. Os artistas, os atores e outras pessoas importantes entregam as suas vidas ao demónio. E eles ficam, uns muito ricos, uns ficam de facto extremamente importantes, mas depois vem a paga. E a paga cara. O diabo destrói-os completamente. Leva-os ao suicídio de várias formas. E muitas vezes dizemos, como é que é possível uma pessoa com tanto dinheiro, com tanta importância na vida pública, com tanta importância na música, se matar? E porquê? Porque o diabo vem cobrar aquilo que deu. E Jesus Cristo, o que é que disse? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Uau! Amados irmãos, é isso que nós temos que fazer. É isso que nos leva, de facto, a termos na palavra de Deus, a Bíblia, tudo o que nós queremos saber. É um livro de ensino generalizado. Não é só espiritual, é generalizado, amados irmãos.
É difícil? Sim. É complicado? Algumas vezes. Mas é isso que nós temos que ver. Reparemos em Tiago 4,7. Diz a palavra de Deus: se te humilhares perante mim, resistires ao diabo, ele fugirá de vós. Ele sabe que maior é aquele que está em mim do que ele que anda no mundo. Amém? E esse que está em mim é o Senhor. É aquele que eu devo confiar. É aquele que eu devo estar sempre em foco. A palavra de Deus diz, em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Uau! 10.000 caem à minha esquerda, 1.000 caem ao meu lado, e eu não serei atingido. Nem a seta perniciosa, aquela setazinha que vai para nos matar. Não somos atingidos, amados. E em Efésios 6,10 fala mesmo na armadura, na proteção que Deus dá a nós. Que Deus dá a nós. Os seus anjos, que nos cobrem de proteção. Quão maravilhoso é. Muitos a serem atingidos de algumas formas e nós ali, impávidos e serenos, a sermos protegidos pelo Senhor. Mas, vai ser aquele mazinho, mas temos que, de facto, olhar para Deus. O nosso foco tem que ser Deus. Ler a palavra de Deus. Falar de Deus a outras pessoas, aos colegas de trabalho, aos amigos, aos inimigos. Porque nós também temos que contar com eles. Não somos todos amigos. Alguns são inimigos. Ou porque dizem mal de nós, ou porque nos querem mal, ou porque até nos querem bater. Mas nós devemos orar e amá-los. E amá-los. Jesus Cristo amou quem lhes fez mal. Disse na cruz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos que seguir esse caminho. É deixar apanhar as tentações e conseguir ultrapassá-las. Não se deixando tentar, não se deixando levar por essas tentações que aparecem todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Amém? Levarmos a nossa família ao mais alto pináculo e olharmos e vermos aquilo que Deus fez, as bênçãos que Deus derramou sobre nós, sobre a nossa família. E orarmos pelos nossos patrões, orarmos por aqueles que os nossos senhorios, naqueles casos em que as casas não são nossas, e orarmos inclusivamente pela possibilidade que nós temos de estar num apartamento. Mas eu vivo lá num sótão. Amado irmão, nós, olhando para Deus e pedindo a Deus a sua misericórdia, porque somos falhos, e cumprirmos aquilo que Deus tem, temos todas as condições para que Deus nos abençoe ricamente. Amém? Então, eu não quero me alongar mais com este tema das tentações e vamos fazer uma pequena oração final para eu depois a seguir me despedir de vocês. Amém? Então, baixamos as nossas cabeças. Quem quiser fecha os olhos, quem não quiser não fecha, não é obrigatório. Então, oremos. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesta reunião, pela proteção que nos tens dado, nos livrando desta pandemia e nos sustentando em todas as áreas da nossa vida. Agradeço também ao Pai as ofertas e os dízimos que os irmãos têm feito, têm entregue
para que haja suprimento na tua casa. Te agradeço, Senhor, pela possibilidade de nós abrirmos novamente o templo da CCM para podermos, doravante, começarmos a assistir aos cultos presencialmente. Te agradeço, Senhor, pelo amor que Tu tens derramado sobre os nossos corações, para podermos amar a quem nos tem ofendido, em quem nos quer mal, os nossos inimigos. E bendizei, Senhor, a todos aqueles que nos fazem bem, porque nós, sem amor, nada conseguimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero fechar a reunião e fazendo, portanto, uma declaração para que nós possamos ir para casa hoje, possamos ir para casa descansados, protegidos, porque o Senhor é connosco. Então, colocando as nossas mãos para recebermos, que o amor do Senhor Deus, que a paz do Senhor Santo, do Senhor Jesus e as doces consolações do Senhor Santo Espírito estejam com toda a Igreja, e a Igreja diz Amém. Oh, glória! E agora, aquele gritinho, tema da nossa congregação. Estou a ver já ali o Rodriguinho, o filho do Ruben, preparado, que é o tenorzinho, e o meu Mengão, não é verdade? Também com aquela vozinha maravilhosa que ele tem de arrebenta paredes, a fazer o gritinho. Então vamos. 1, 2, 3. Fé, força e foco em Jesus. Uma boa semana, um bom fim de semana para todos. Que Deus vos continue a abençoar. Amém? Honra e glória ao Senhor. Fiquem com Deus. Tchau!